Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um Tempo Precioso. Tempo este que nós trazemos aqui mais uma reflexão da Palavra de Deus. E hoje eu quero falar com vocês sobre ser filho, sobre herança e sobre uma chave, para que nós possamos tomar posse desta herança, que é a herança dada por nosso Senhor Jesus Cristo, dada por nosso Deus através de nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, a palavra de Deus diz em João capítulo 3, versículo 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Entenda, Deus não criou filhos no início, Deus criou homens, Deus criou mulheres, Deus criou o ser humano segundo a sua imagem e segundo a sua semelhança. Agora, o Senhor nos mostra aqui que, partindo desse pressuposto, todos os seres humanos foram criados por Deus, ou seja, que são criaturas de Deus. O único Filho de Deus, Jesus Cristo. Por que eu falo isso? Porque você ouve muito lá fora as pessoas dizendo o seguinte: todos são filhos de Deus. E na verdade não é bem assim, né? Essa prerrogativa de ser filho de Deus veio após a morte e ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, como assim relatado está na carta aos Hebreus, o livro aos Hebreus, no capítulo 2, no versículo de número 13, exatamente, quando o próprio Senhor Jesus ele agradece ao Pai pelos filhos que o Pai deu a ele. Então, João 1,12 diz que quando eu recebo Jesus como meu Senhor e como meu Salvador, eu me torno aí então filho de Deus através de um poder que é liberado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em João capítulo 3, nós vemos aí o Senhor Jesus falando sobre o novo nascimento, sobre uma pessoa que deve nascer de novo, nascer da água e ser gerado novamente pelo Espírito Santo. Então nós voltamos a sermos crianças nas mãos de Deus. Tanto é verdade isso, que Jesus um dia pegou uma criança e disse: se você quer herdar o reino de Deus, volte a ser como uma criança, se referindo à pureza de uma criança, referindo-se também a pessoa se despir de toda maldade, de toda malícia e também de todo o engano. Agora, a partir do momento que somos crianças, nós nascemos de novo, o que temos que fazer? A primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 2, diz que nós devemos desejar o leite não falsificado, o leite genuíno, que é a palavra de Deus. E através dessa palavra que nós possamos crescer. Olha que coisa interessante. Deus ele quer que haja em nós uma maturidade espiritual. Alguém pode dizer: pastor, mas eu sou uma pessoa de fé. Tudo bem, você pode ser uma pessoa de fé, você deve ser uma pessoa de fé. Só que a fé tem que ser acrescentada outras coisas. Você pode observar em Hebreus 6,12 que a fé deve acrescentar à fé a paciência e a esperança. Segunda de Pedro 1,5 fala que devemos acrescentar à fé a virtude o conhecimento, a paciência e assim por diante. Nós devemos ter esse acréscimo de Deus em nossas vidas. Nós precisamos crescer na fé, precisamos dessa maturidade espiritual. Em Mateus 15:21, Jesus fala de uma mulher, mostra uma mulher cananeia, em que Jesus fala que não convinha tirar o pão da mesa dos filhos para entregar aos cachorrinhos. Isso quer dizer que a partir do momento que você se torna um filho de Deus, que você recebe Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida, você já tem o pão. Você já tem aí a bênção de Deus liberada para você. Você é senhor de tudo. Você é uma pessoa que tem essa prerrogativa de herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Aí alguém me pergunta: pastor, se eu sou herdeiro e sou co-herdeiro com Cristo, por que então que a minha vida está desse jeito? Aí é que entra a chave, a qual eu quero lhe apresentar. Que chave? Em Gálatas capítulo 4, no versículo 1 diz assim: enquanto o herdeiro for menino, nada difere do servo. Olha que coisa séria. Ele ainda precisa de tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. Então, você precisa entender o seguinte: nós nos convertemos a Deus, nós nos tornamos novas criaturas, nós passamos a ser meninos, crianças
né, na presença de Deus, e devemos desejar o leite não falsificado para que nós venhamos crescer. É isso mesmo, para que nós venhamos crescer. Mas o tempo está passando e muitos filhos de Deus estão deixando de aproveitar esse tempo precioso. Que tempo? O tempo de se consagrar, o tempo de orar, o tempo de ler a Bíblia, o tempo de ter o seu devocional com Deus, o tempo de estar realmente focado na presença de Deus, fazendo a vontade de Deus. E o tempo está passando e você vê muitas pessoas ainda com comportamento de menino. Você vê pessoas que têm 20 anos na igreja com comportamento de menino. Você vê pessoas que têm 30 anos de convertidos, mas com comportamento de menino ainda. E nós precisamos crescer. O que eu entendo? A maturidade é a chave para que nós possamos herdar todas as coisas. A pessoa que é imatura, ainda que ela seja senhor de tudo, ainda que ela seja herdeira de tudo, mas se ela for menino, esta pessoa, ela não tem ainda a bênção de Deus totalmente materializada ao seu dispor. Imagina um menino tomando decisões, imagina um menino dirigindo um automóvel, imagina um menino negociando uma casa, imagina um menino respondendo juridicamente. Ou seja, nós precisamos crescer, nós precisamos parar de atentar para coisas pequenas, precisamos parar de nos prender com coisas pequenas, de perder tempo com coisas pequenas, sabe? Que vêm, pedrinhas pequenas que vêm e faz com que nós venhamos tropeçar. Nós precisamos crescer. A maturidade é o segredo para que nós possamos herdar de Deus todas as coisas. Aos Hebreus, no capítulo 5, versículo 12, diz que muitos já deviam ser mestres, mas ainda precisam dos primeiros rudimentos da palavra de Deus, dos ensinamentos de Deus. Por quê? Porque mesmo que houve um tempo, essa pessoa não aproveitou para crescer, não aproveitou para amadurecer. Vamos amadurecer, vamos ter maturidade, vamos crescer na presença de Deus. Vamos aproveitar esse tempo que Deus nos dá. É um tempo precioso. Para quê? Para que nós possamos crescer, para que nós possamos estarmos melhores amanhã do que o dia de hoje, tá bom? Olha só, tempo precioso é para você que quer realmente ser, ou seja, ter a herança de Deus em sua vida, a herança de Deus na sua família, tá certo? Tempo precioso. Tire esse tempo para Deus e seja uma pessoa completa. Seja herdeiro de tudo. Tome posse, tenha a maturidade para decidir. Eu tenho certeza que Deus sempre estará com você.